Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, a nossa família. Estamos então com a nossa leitura diária, e hoje com o nosso comentário em 2 Samuel, capítulo 4 a capítulo 6. E aqui a Bíblia vai dizer que Isbosete, que era um dos filhos de Saul e reinava sobre Israel, E ele tinha por capitão Abner, mas agora chega a notícia até Isbosete, que Abner ele está morto. E isso vai dizer que ele ficou completamente sem ânimo, ele perdeu o ânimo. Abner era o que sustentava o seu governo, sua liderança, Mas haviam dois irmãos, que se chamava Baaná e Recabe, e eram capitães, dos exércitos, dos agrupamentos, capitães de ataque, diz a Bíblia. Nesse momento eles tomam uma atitude, entendendo que Davi encontrava-se na expectativa de ser o rei sobre Israel. Todos já sabiam que ele havia sido ungido rei, estava aguardando, Mas Davi esperava sempre o momento do Senhor. Ao contrário de Saul, que era sempre precipitado, e estava sempre adiantado naquilo fora da vontade de Deus, Davi não se punha a aguardar os movimentos de acordo com a vontade do Senhor. Tanto que ele pergunta ao Senhor para qual cidade, e o Senhor dirigiu ele para Hebrom, aonde governou 7 anos e meio. Assim estava aguardando, mas esses dois irmãos, Baaná e Recabe, eles tomam a iniciativa de entrar na casa de Isbosete, enquanto ele descansava, e matam ele, tiram a sua cabeça e levam até Davi, talvez no objetivo de serem também aplaudidos, ou que estavam agora se colocando disponível para Davi, tirando aquele que estava, quem sabe, atrapalhando na visão deles. E Davi, quando recebe a notícia, e esses dois com a cabeça de Isbosete, é isso que ele vai dizer, não é? Eu quando recebi a notícia da morte de Saul, e a pessoa que vinha pensava estar dizendo coisas que iam me alegrar, mas muito entristeceu a Davi, e Davi matou os dois. Aliás, matou esse homem, e agora também ele disse: com vocês não vai ser diferente, e ordenou que os seus soldados matassem a esses dois, Recabe e Baaná. Davi não queria jamais ocupar um trono que tivesse o sangue nas suas mãos daquele líder, como que se alguém depois pudesse também acusá-lo, que ele tomou o trono não pela unção, não pela direção de Deus, pela vontade do Senhor, mas como ele se fosse um sanguinário e que usurpou daquela posição. Não, Davi, ele esperava no Senhor aquilo que estava por, de fato, ia acontecer. Nesse contexto hoje também entra uma figura muito interessante, um personagem na história, ainda com 5 anos de idade. Jonatas tinha um filho, Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho, então, da família de Saul, que se chamava Mefibosete. E com 5 anos de idade, sua ama, fugindo da guerra, e apressadamente ela tomba o menino, e ele, a partir dos 5 anos de idade, ele fica aleijado. Agora, é muito interessante a gente entender que todas as tribos de Israel, chegou o momento agora, que vieram a Hebrom para encontrar com Davi e disseram: nós somos da mesma raça, somos do mesmo povo, e você será o pastor do povo de Israel. Foi Deus quem lhe colocou, O Senhor fez você líder sobre Israel.
Então, Davi fez um acordo diante do Senhor, né, com todos eles, todos os líderes, né, e passa a reinar sobre todo Israel. Ele reinou ao todo 40 anos, sendo que 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E aqui nessa narrativa hoje é quando Davi toma um sentimento, né? É Deus, segundo o coração de Deus, e ele sobe para lutar contra os jebuseus, né? Que eram o povo que tomava conta daquela cidade na época, e ele então conquista Jerusalém, ele passa pelos túneis de água. Eu tive o privilégio de passar por esses túneis de água e que dá acesso à cidade de Davi, porque foi assim que Davi a nomeou, né, quando ele estabeleceu ali na fortaleza de Sião a sua casa. E assim também hoje um dos momentos lindos dessa história narrativa é Davi que toma a iniciativa para então agora, assim, mais uma vez, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, onde ele havia já preparado um local, mas tem todo um processo, um jeito, né, um temor para trazer a Arca. A cada 6 passos, parava e Davi sacrificava um boi, um bezerro, um novilho novo, e ali celebrava ao Senhor, e assim vinha, né, todo o caminho, né, e dançando e pulando. Davi tinha prazer nas coisas do Senhor. A arca era a presença de Deus. Davi meditava nisso e, enfim, apesar que ele foi criticado por sua esposa Mical, que era a filha de Saul, porque ele a dignidade, né? Quando tu estás na presença do Senhor, às vezes tu não olha muito o que os outros vão dizer, né? Se você está glorificando, está exaltando de uma maneira que possa impressionar alguém assim e que venha até se escandalizar, mas Davi não se importou com isso. Eu não me importo com ninguém e nada. Eu quero adorar ao meu Deus, eu quero celebrar ao meu Deus. E assim ele dançava diante do Senhor. Disse, mesmo que eu esteja humilhado aos meus próprios olhos, né? Não importa o que as pessoas dizem, eu vou celebrar. Bem, no Evangelho de João, aqui nós temos a narrativa em que Jesus adverte Pedro, que acha que está muito, forte para defender o Senhor, e Jesus diz para ele, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E de fato isso foi um dos momentos muito amargos do apóstolo Pedro, né? Mas aqui também é onde ele fala para os discípulos, numa terra subjugada, de um povo inimigo, sem os direitos que talvez um cidadão poderia ter, principalmente de um lar, de uma casa, na verdade. Mas é aqui que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Salmo 119, na sua estrutura, ele vai apresentar de 8 em 8 versículos todo o seu salmo, repartido com as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim vai até fechar todas as 22 letras do alfabeto hebraico e separando os versos de 8 em 8, E Deus continue nos abençoando nesta leitura. A paz do Senhor.